Shalom, povo santo. Shalom. Aleluia. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Não é sempre assim, não. Mas, quando Ele quer que seja assim, é assim e a gente obedece. Aleluia. E o nosso tema de hoje é a unção. Eu acho que eu não preciso ensinar mais nada, não. Aleluia. Tenham todos uma semana abençoada. Cumprimento. Aleluia. Eu vou ver o que dá tempo de fazer ainda. Mas vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Aleluia. Quando eu comecei a ler os livros de Kent Reagan, ele falava de ocasiões em que a unção vinha sobre de uma forma muito forte e ele ficava muito cansado depois disso. Quando eu li isso, aí eu olhei, que exagero, não conseguia ir dirigindo para casa, tinha que alguém dirigir. Aí eu disse, que exagero, o pessoal exagera demais. Aí eu comecei a pregar, né? Aí eu fui pregar na igreja que o pastor Gessé era pastor, lá em Abreu e Lima. E eu fui orar por umas pessoas, por cura, e em seguida eu ia sentar. E fui orando, cheguei na última, que eu terminei, que eu olhei a distância da cadeira. Será que eu aguento chegar lá? Aí eu entendi que era verdade. E eu já estou sentindo sobre o meu corpo. Mas está tudo bem, a gente vai pregar. Vai dar certo. Aleluia. Aleluia. O mundo espiritual é mais real do que o que a gente pode ver. E o nosso corpo físico, da forma como está, corruptível, ele não está preparado para o que nós podemos experimentar no mundo espiritual. Por isso a gente fica cansado, por isso a gente sente. Mas quando tivermos o corpo glorificado, a gente vai viver no Espírito completamente, sem sentir nada de diferente. Lá em 1 Samuel 16, no versículo 6, a gente vai ver uma passagem em que o Senhor falou com o profeta Samuel e disse para ele, olha, eu rejeitei o rei Saul, o Senhor levantou Saul como rei em Israel. Até então, Israel era governada por juízes. Ele levantava líderes momentâneos para guiar o povo durante um tempo. Mas aí chegou um tempo, o rei de Israel era o próprio Deus. Mas chegou um tempo que o pessoal começou a reclamar com o profeta, que era um dos juízes, o profeta Samuel, dizendo, olha, a gente quer um rei também, como as outras nações têm um rei. E Samuel brigando ali com o povo e questionando a Deus, mas Senhor, não. Aí o Senhor disse a ele, olha, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Eles querem um rei, vamos dar um rei a eles. E o Senhor escolheu o rei Saul para ser rei sobre Israel. Mas Saul desobedeceu ao Senhor. Então o Senhor escolheu Saul e Saul desobedeceu ao Senhor e o Senhor rejeitou Saul. E quando eu vi isso, eu disse, mas Senhor, se o Senhor sabia que Saul ia desobedecer, por que o Senhor levantou Saul? E aí o Senhor me respondeu, porque Ele não trata a pessoa com o que ela vai fazer. Ele trata de acordo com a fidelidade até aquele momento. Então Saul foi fiel até aquele momento. Se Deus deixasse de promover Saul pelo que Saul ainda iria fazer, seria injusto. Mas Senhor, o Senhor não me levantou, não, porque você ia fazer isso. Mas Senhor, eu nem fiz. Como é que eu posso ser julgado por algo que eu nem fiz? Mas depois que ele desobedeceu, o Senhor o rejeitou e disse, olha, vai lá na casa de Jessé, que você vai ungir um dos filhos dele como rei. E aí, o rei era alguém que estava à frente do exército, era alguém que defendia o povo, era alguém forte, geralmente. Saul, a Bíblia diz que dos ombros para cima, ele se destacava em todos os homens de Israel. Então ele era um homem muito grande, muito forte. Eu imagino que Saul era muito parecido comigo.
Rapaz, contei alguma piada aqui, porque todo mundo riu, pastor. O que foi isso, pastor? Então, Saul, ele era um guerreiro. Ele era um rei que levava essas características de guerreiro. Mas aí Deus disse, olha, eu rejeitei ele, vai na casa de Jessé, que eu vou levantar um rei lá. E o profeta Samuel foi na casa de Jessé. Disse, olha, reúne os teus filhos aí, que o Senhor vai ungir um deles. E nessa passagem a gente vai ler 1 Samuel 16, versículo 6, que vai dizer assim, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe provavelmente atendia essas características físicas, ele certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então vinha cada filho e ele ia, Senhor é esse? Aí o Senhor falava com ele, não. Se é esse, não. No versículo 11, vai dizer assim, perguntou Samuel a Jessé, o pai dos meninos, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a gente vai parar por aqui e a gente vai meditar um pouco nessa passagem, alguns ensinamentos que ela nos traz. A Bíblia ela fala durante várias passagens sobre a unção. A unção seria uma capacidade da parte de Deus que vem sobre nós para que a gente possa produzir resultados que na nossa própria habilidade natural a gente não seria capaz de realizar. Ou seja, a unção, ela te prepara e te capacita para um chamado da parte de Deus, para exercer esse chamado da parte de Deus. Seja isso no âmbito espiritual, ministerial, no contexto de igreja, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, tanto quanto também no meio natural, na tua profissão. A gente vai ver em Êxodo, no capítulo 30, que Deus ele trouxe habilidade para pessoas trabalharem como artífices, ou seja, serviços naturais. A unção vinha e capacitava as pessoas para que elas pudessem trabalhar. Então talvez a gente pudesse fazer imposição de mãos depois do culto, porque aí a gente ensinava e depois a gente ia para a prática. Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, Ele fez antes e depois a gente ensina. O que acontece? Uma das formas de se passar a unção, transmitir a unção, é através da imposição de mãos. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo reavivar o dom que havia nele, que havia sido transmitido através da imposição de mãos. A gente vê também Elias e Eliseu, pela associação, um transmitiu a unção para o outro. Então a honra, a unção que você honra, é a unção que você recebe. Então você quer receber da unção que opera na vida de alguém, a associação a essa pessoa, ela pode fazer você receber dessa unção. E uma das formas é a imposição de mãos, da forma como a gente fez aqui, impondo as mãos e transmitindo algo que opera em nossas vidas para a vida das pessoas, do louvor, os líderes, algumas pessoas que impusemos as mãos de acordo com a instrução divina dentro do culto. Então, essas são formas de transmitir a unção. Nesse caso, no Antigo Testamento, a unção ela não vinha sobre qualquer pessoa. A unção ela só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Aqui, Davi estava sendo escolhido como um rei. Então, o profeta derramou sobre ele a unção, para prepará-lo para ser rei. Mas você sabe que quando passou essa passagem, terminou esse acontecimento, não chegou uma carruagem real, não chegou uma equipe de Saul dizendo, meu rei, Davi, venha, suba aqui na carruagem, a gente vai levar para os seus aposentos reais, e agora o Senhor vai governar sobre Israel. Não foi assim. Depois disso, houve um convite para Davi ir para o palácio.
Mas para quê? Para tocar harpa. Porque um espírito maligno veio atormentar Saul. O espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vinha atormentá-lo. Então ele disse, olha, arruma alguém que toque harpa para que esse espírito pare de me perturbar. Então alguém disse, olha, eu conheço um filho de Jessé, ele é desenrolado, é bom em palavras, é bom no que ele faz, é alguém que se destaca, a gente pode chamar ele. Então a unção, ela preparou Davi para entrar no palácio. Mas isso não quer dizer que Davi entrou no palácio como rei. Deixa eu te dizer, a unção que vem sobre a tua vida, ela te prepara para o teu ofício. Mas só que a tua fidelidade na estação atual que vai te preparar para viver o teu ofício, para viver o teu chamado em qualquer área. Se você quer se destacar em alguma área, se você quer ser bom em alguma área, e eu creio na capacidade de Deus em nós para produzirmos resultados favoráveis no que quer que a gente faça, eu creio nisso. Mas eu preciso considerar a unção sobre a minha vida para isso. Não é soberba eu dizer e eu querer ser bom no que eu faço. Não é soberba isso. É soberba eu achar que eu vou ser bom no que eu faço por causa da minha própria capacidade. Mas entender que o meu destaque em alguma área vai ser por causa da capacidade de Deus em mim, é um reconhecimento dele. Então não é soberba. Mas eu preciso considerar isso. Sabe o que o Senhor nos chama nesse tempo? A considerarmos a unção, a considerarmos a presença, a considerarmos a habitação dele dentro de nós. E sermos fiéis nas etapas. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa no ministério, fazer alguma coisa lá fora, no teu trabalho, deixa eu te dizer, Deus não tem lugares baixos para os seus filhos. A Bíblia diz, vês o trabalhador diligente em sua obra, entre reis será posto, não perante os de menor importância. Então, se você é diligente na tua obra, e se você considera o Senhor em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar os teus caminhos e Ele vai preparar lugares altos para você. Mas eu preciso considerar essa presença. Eu preciso considerar essa unção sobre a minha vida. Davi, ele enfrentou muitos desafios depois da unção. Talvez até desafios maiores do que os que ele enfrentava antes da unção. Imagina ele com os seus irmãos, ele, o mais moço, ele não foi considerado nem pelo seu pai. O profeta chega e diz, olha, reúne os teus filhos, porque eu vou ungir um deles como rei. Imagina Jessé olhar e dizer, olha, tem Eliabe, que é bem grande, que é bem forte, atende às características, tem Abinadab, tem... E talvez algum irmão tenha dito, ô pai, Davi está lá, menino, cuidando das ovelhas, deixa ele lá. Deixa ele quieto, trazer ele para cá só para perder tempo. Deixa ele lá, deixa ele quieto. Ei, mas deixa eu dizer para você, Davi era fiel ao que era proposto para ele, mesmo quando ninguém estava vendo. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do pai, um leão tentou vir para arrebatar uma das ovelhas. Davi lutou com o leão e venceu o leão. Em uma outra ocasião, o urso chegou para arrebatar uma das ovelhas. Davi lutou com o urso e venceu o urso. Você acha que alguém na sua capacidade física natural, principalmente Davi, que pelo que dá a entender na Bíblia, não era alguém tão grande quanto eu, não era alguém com tanta força quanto eu, rapaz, eu consigo vencer o leão, viu? Dependendo da distância que ele tiver de mim, eu consigo, mas isso é conversa para outro momento. Mas se ele chegar perto é mais difícil. E Davi venceu na força do Senhor na vida dele. E deixa eu te dizer, o Senhor contempla a tua fidelidade nos bastidores. O Senhor contempla a tua vida onde ninguém vê. O Senhor olha para você quando ninguém está olhando. E o que é que Ele encontra? Sabe o que me deixa a pensar? Que o primeiro que Samuel foi ungir, o Senhor disse, não, eu o rejeitei. Sabe que talvez, e eu digo isso talvez, porque o que a Bíblia não afirma com certeza, com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas talvez o Senhor tenha considerado um dos irmãos de Davi. Mas talvez quando o Senhor foi olhar um dos irmãos de Davi, no seu privado, ele não demonstrava a fidelidade que se esperava de um rei. Mas quando ele olhou para Davi, no seu privado, ele observou características do coração. E ele disse a Samuel, não considere a sua estatura,
E eu me alegro com isso. Não considere, porque eu vejo o coração. Aleluia! Ei, o Senhor vê o teu coração. Ei, o Senhor vê a tua fidelidade. E o Senhor te prepara para fazer coisas que na tua capacidade natural você não poderia fazer. Então imagine os irmãos de Davi depois disso. Vai lá, rei. Rei de Israel. Vai lá cuidar das tuas ovelhas, rei de Israel. Os irmãos foram rejeitados. Mais preparados foram rejeitados. Imagina se não tinha isso. Aí, em um dado momento, os irmãos vão à guerra, Davi está lá cuidando das ovelhas. Guerra contra os filisteus, o povo inimigo. E eles ficavam de um vale, de um lado, o povo de Israel, o exército do Deus vivo, o povo que servia ao Senhor dos exércitos de um lado, e os filisteus do outro lado. E aí um dos filisteus se levantou, tipo um que nem Léo assim. Você está lá atrás sentado, você consegue ver a cabeça de Léo aqui. Imagina ele em pé. Misericórdia. Aí um dos filisteus se levantou e disse: vamos fazer o seguinte, a gente não precisa lutar todo mundo não. Vem um de vocês contra mim. E aí quem vencer, venceu a guerra. E o povo de Israel: misericórdia, vai Abinadab, vai lá. Tu não é desenrolado? Oxe, vou nada, vai tu. E ninguém se levantava. Aí Davi vai levar menino de recado, levar comida para os seus irmãos que estavam lá. O pai dele deu a comida lá, vai lá, leva e vê como é que está o pessoal na batalha. Davi pega a bolsa do iFood, sobe no jeguezinho, era o iJeg, e vai-se embora levar a comida. Chega lá, quando ele chega, vê o gigante falando. Aí ele só vai ganhar o quê? Quem ganhar do gigante? Disse, não, vai casar com a filha do rei, Mical, pelo nome eu acho que era uma japonesinha. Vai casar com a filha do rei, não vai mais pagar imposto. Se fosse no Brasil, só não pagar imposto eu já ia. Já vale. Não, vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto, a sua família vai receber. Gostou de não pagar imposto, não foi? Vigia, a Receita Federal está assistindo aí, viu? Eu estou pagando, viu? O imposto de renda está tranquilo, tudo certo. Aí, Davi, oxe, vai ganhar isso. Aí foi perguntar a outro: vai ganhar o quê? Quem vencer? Não, isso, isso e isso. Aí os irmãos: ei, vai cuidar das tuas poucas ovelhas lá. Os irmãos incomodados com aquilo. Aí ele disse: não, oxe, eu vou lá e eu ganho. Oxe, eu gosto de uns olhinhos puxados assim. Eu vou enfrentar. E aí teria que passar por Saul antes. Então alguém vai levar Davi para Saul. Saul, eu imagino a conversa. Saul, grande rei que vive eternamente. Sempre tinha um negócio assim, né? Grande rei, deixa eu lhe dizer duas notícias. Uma boa e uma ruim. Diga logo a boa. Não é assim que está na Bíblia não, mas eu imagino assim. Diga logo a boa. Se a boa é que a gente conseguiu alguém para enfrentar o filisteu. Glória a Deus. Não tem notícia ruim depois dessa não. Qual é a ruim? Vem cá, Davi. Ele foi lá foram lá levar Davi. Aí na Bíblia tem assim, né? Foram levar Davi para o rei, Saul. Aí o rei emprestou a armadura dele para Davi. Imagina, Léo me emprestar a roupa dele do choque. Parecendo um menino quando bota a roupa do pai. Aí ele disse: oxe, eu não consigo nem andar com isso. Aí Saul disse: menino, tu vai fazer o que lá? Ei, irmã, tá rindo de mim, irmã? Tu vai fazer o que lá, menino? Ele disse: ô rei, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, eu matei o leão. Em outra ocasião veio um urso, eu matei o urso. O mesmo Deus que me fez ganhar do urso, me fez ganhar do leão, é o Deus que vai me fazer matar esse gigante. Porque eu não vou, meu rei, na força do meu braço não, meu rei. Eu acho que ele era baiano. Meu rei, eu não vou na força do meu braço não. Eu vou na força do Deus vivo. Uai, se ele dissesse uai era mineiro.
Depois disso eu vou poder comer um pãozinho de queijo. Ele foi. Quando ele chega para enfrentar o gigante disse, oxê, errei menino, volta para casa. Tu tá achando que eu sou cachorro, para tu vir ganhar de mim assim? Ele disse, eu vou na força do Deus vivo. E com uma pedra lançada na testa do gigante, o gigante caiu. Sabe que não foi a pedra que matou o gigante? Depois ele foi lá, tirou a espada e... Vamos deixar isso para depois, senão cai a transmissão no YouTube. Mas sabe que foi o Senhor que levou aquela pedra lá? Sabe que foi o Senhor que derrubou aquele gigante para ele? Mas por quê? Porque ele considerou a unção. O que eu quero trazer para você nessa noite, ei, considere a unção de Deus sobre a tua vida. Considere a capacidade de Deus sobre a tua vida. Ei, não é na tua força, não é na tua habilidade, não é na tua sabedoria, não é no teu estudo. Ei, é na capacidade de Deus sobre a tua vida que você vai vencer, que você vai romper, que você vai chegar no lugar que Deus disse que você chegaria. Não importa onde você está, importa quem você carrega. Importa o que você tem dentro de você, a unção, o poder de Deus, a capacidade de Deus. Lá em Gênesis 40, 39, 40, 41, aquela parte, a gente vai ver a história de José. José é vendido pelos irmãos, os irmãos queriam matá-lo, aí depois alguém disse, não, mata não, vende como escravo, pelo menos a gente ganha alguma coisa. Vendeu como escravo, então saiu, era o queridinho do pai, o preferido do pai, foi vendido como escravo. Levado para um lugar longe, chega naquele lugar, vai trabalhar na casa de Potifar, tudo que coloca na mão dele prospera. Tudo que coloca na mão dele prospera. Ei, quando a unção vem sobre a tua vida, ela te capacita a ter resultados extraordinários, independentemente de onde você está. Independente do lugar que você mora, do bairro que você mora, da rua que você mora. Ei, não importa. Importa quem é o teu Deus, importa quem é o teu Pai. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o diabo não vai ficar aplaudindo. Ah, que bonito. O pastor pregou sobre unção, ele saiu empolgado da igreja. Que bonito, vem cá. Deixa eu lhe ajudar. Não, ele vai resistir. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe que a porta, ela não avança. Quando às vezes a gente ouve as portas do inferno não prevalecerão, a gente se imagina numa posição de defesa e as portas vindo e não prevalecendo. Ei, não é isso não, é o contrário. As portas não prevalecem, ou seja, alguém está avançando, a porta tenta resistir, mas ela não prevalece. Porta não corre, no máximo de lado assim. Ela não avança não, quem avança é a igreja, quem avança é você. Mas eu tenho que ter consciência e me manter na posição. Manter na posição. A Bíblia fala muitas vezes e de muitas maneiras sobre perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala sobre permanecer. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, como eu já mencionei aqui. Ei, reavive o dom que há em ti. Sabe de quem é a responsabilidade de reavivarmos isso? É nossa. É de cada um de nós, não é do nosso líder, não é do nosso pastor. É minha a responsabilidade de reavivar o dom que há em mim. Como? Considerando essa unção, considerando essa presença e me movendo de acordo com isso. Porque quem tem a consciência da presença, ele vai se mover diferente. Quem tem a consciência da habitação de Deus, ele vai ser mais ousado do que quem não tem. Aquele era o exército do Deus vivo. Todo mundo era do mesmo exército. Mas um disse, quem é esse incircunciso? Circuncisão era um símbolo da aliança. O povo judeu era circuncidado. Era um símbolo de que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Quem era o incircunciso? Quem não tinha a aliança. Então Davi disse, ei, quem é esse sem aliança que está ousando afrontar alguém que tem aliança com o Deus vivo? Mas sabe como muitas vezes os crentes reagem? Ai, coitado de mim. Ai, Satanás se levantou contra a minha vida. Meu Deus, misericórdia. Eu vou pedir para o pastor orar por mim. Se eu for orar por cada um que Satanás se levantou contra ele, meu Deus do céu.
Meu trabalho vai ser só orar pelos outros. Ei, Satanás se levanta, ei, mas resiste, ele cai. Ele não vai prevalecer. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo já venceu. Jesus já foi esse Davi que foi lá e venceu o gigante no nosso lugar. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o ungido. A palavra Jesus, o nome Jesus, quer dizer Salvador. Deus salva. E o Cristo quer dizer ungido. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, o ungido. Jesus é a representação da unção em pessoa. E Jesus, ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou para pagar o preço, para vencer o pecado que nos afligia, que dominava sobre nós. O pecado era aquele gigante que dizia: ei, vem cá me enfrentar. Ei, vem cá me vencer. Ei, vive sem pecar, para tu ter autoridade. Aí Jesus veio como homem, viveu, não pecou, morreu sem pecado, levou o nosso pecado sobre ele, levou a nossa culpa sobre ele. Morreu, mas o pecado não tinha, a morte não tinha força sobre ele, porque ele não tinha pecado. Então ele ressuscitou. E ele recuperou a autoridade que era minha e sua, dada em Gênesis capítulo 1, 26. E nós recuperamos esse lugar. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos nessa posição. Então Satanás não pode te afligir. Só que aí vem alguém desavisado, um crente desavisado, vê Satanás afrontando e diz: eita, Satanás afrontando ali, ó. Vai lá, fulano. Satanás está afrontando ali, vai lá. Chama o pastor, liga para ele. Pelo menos para ele ir com a gente. Uma vez eu preguei aqui sobre autoridade. Eu acho que 2 cultos, na época só tinha 2. 2 cultos, preguei sobre autoridade. Ensinei tudo que eu podia ensinar em 2 cultos sobre a autoridade do crente. Você não deve baixar a cabeça para o diabo, você é mais que vencedor, você é isso. Eu acordo de manhã, fui dormir, acordei de manhã. Aí tinha algumas ligações de madrugada no meu celular, no WhatsApp. Se ligar para mim pelo WhatsApp, de noite eu desligo a internet para dormir. Então, não adianta. Quando eu acordei, umas ligações, eu disse: deve ter sido urgente. 3 horas da manhã, aí eu liguei. Diga aí, meu irmão, o que foi? Não, porque eu tive um sonho ruim com o diabo, aí eu liguei para o senhor orar por mim. Rapaz, ainda bem que a internet estava desligada. Porque para eu acordar cedo no outro dia, eu acordar de madrugada para orar por tu, porque tu teve um sonho com o diabo, pelo amor de Deus. Smith Wigglesworth, que é considerado o apóstolo da fé, viveu lá nos anos 1900, naquela época. Ele disse que em um certo momento ele acordou de madrugada e ele sentiu a presença do diabo no quarto. E quando ele virou, que olhou, estava o diabo em forma de um cachorro preto, um lobo, não lembro bem, com os dentes de fora, do lado da cama dele, olhando para ele. Você está com medo não, né? Não. Olhando para ele, aí ele olhou e disse: é tu, é? E virou para o outro lado. Sabe? Ai, meu Deus, misericórdia de quê? Nós estamos em Cristo. Em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele não disse: olha, eu oro para que vocês tenham poder. Aí tem crente que canta: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre acontecer, repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Aí o Senhor está dizendo: pelo amor de mim, eu já mandei. Meu eu do céu. Eu já mandei, receba, meu filho. Aí lá em Efésios 1, a partir do versículo 15, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós e do amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Meu Deus do céu, se isso não mudar a tua vida, ele já fez. Ele disse, olha, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para vocês perceberem o que Jesus já fez por vocês. O poder que ele já deu a vocês. O lugar que ele já colocou a vocês em Cristo, nas regiões celestiais. Continua, coloca o próximo versículo. O qual exerceu ele em Cristo já foi acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Deu a igreja. Espera aí, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Deu a igreja? Mas a igreja é o que dele? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Passa o versículo, aí não acompanharam porque não passou. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Ele pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Você sabe que os pés estão no corpo, não na cabeça. Então, Satanás está onde? Debaixo dos nossos pezinhos. Vocês estão deixando o titio muito feliz. Debaixo dos nossos pezinhos. Isso dá para ensinar para criança isso, olha. Seus pés, Satanás, debaixo. Cristo é o cabeça. Você é o corpo, Satanás está aqui. Esse entendimento da nossa posição. Ah, pastor, está exagerando. Então reclame com Paulo que escreveu isso aqui. Eu estou só lendo o que está escrito na palavra. Então a unção te prepara para viver o extraordinário de Deus, meu irmão. Já grupo de música, por favor. Meu Deus do céu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que tem gente que está presa? Porque não conhece a verdade. Porque o que é que liberta? Conhecimento da verdade. Eu disse logo para você não responder errado. Porque não é só a verdade, é o conhecimento da verdade. Porque a verdade que não é conhecida, ela não gera transformação. Mas quando eu conheço a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento da verdade vai me colocar numa posição de livre. Então tem crente que já nasceu de novo, já tem tudo à disposição dele. Mas por não conhecer, por não crer, por não ter um entendimento correto disso, e às vezes uma mentalidade religiosa te coloca dentro de uma caixa e diz, olha, é só até aqui. Olha, não passa disso. Olha, você é miserável, pobre, cego e nu. Olha, você... Meu irmão... Meu irmão, você é poderoso porque Deus habita em você. Você não é poderoso porque você é desenrolado, porque estudou muito, porque fez isso, porque fez aquilo. Aí sim, alguém que pensa que é tudo por causa da própria capacidade. Aí eu posso dizer, miserável, pobre, cego e nu. Você acha que é alguma coisa sem Deus? Mas com Deus, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que tu é pouca coisa, benção? Aí a falta desse entendimento faz alguns crentes ficarem lá olhando o gigante. Ei, levanta e enfrenta o gigante, rapaz. Ei, levanta e vai para cima dele. Ei, levanta que o inferno vai recuar. O inferno está ali fazendo a gracinha para tu se assustar e voltar, mas tu olha para ele, tu entende quem tu é, tu entende quem está contigo.
Tu diz, oxe, mas menino, sai da frente. Eu fui criado na cidade de Moreno. E lá, meu pai, policial, e o meu pai era um pouco conhecido do bairro lá. Policial antigo, brabão, coisa e tal. E eu assim, por mais que eu tenha ficado muito grande, mas eu era pequeno. Aí eu me lembro de uma ocasião que a gente foi para uma festa lá. Estava tendo uma festa na rua, a gente foi olhar. E aí eu me lembro que o palco estava lá na frente. Aí tinha 2 meninos grandes assim na minha frente, que eu sabia quem era e eles sabiam quem eu era. Eles moravam lá no bairro. Só que eles eram meio metidos a brabo, sabe? E aí eu fui passar no meio dos dois, pedi licença. Aí eu, licença. Aí ele olhou para mim assim. Quer dizer, olhou assim. Ele olhou para mim assim. Aí ficou lá, ó, não deixou passar não. Só que meu pai estava atrás de mim. Aí eu olhei, meu pai está aqui, menino. Aí empurrei e passei. Aí quando eu passei que ele olhou pro meu pai, aí, ô. Boa noite. Menino aí, né? Pra olhar a festa, né? Ah, boa. Sabe que quando você tem consciência da presença do teu pai, você fica ousado. Quando você tem consciência de quem está com você, de que você não é minoria em lugar nenhum, por causa da presença do teu pai, você fica ousado. Não baixa a cabeça para o diabo, não. Levanta a cabeça. Você é mais que vencedor. Você carrega a unção. E a unção te ensinará todas as coisas. João 16:13, Jesus diz, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de acontecer. Só que você sabe que esse Espírito da verdade já veio, Jesus prometeu ele aí, mas em Atos 2 ele já veio, e ele te guia a toda a verdade, ele te ensina todas as coisas, a unção te ensina todas as coisas. A unção te prepara para todos os desafios. Eu falei à tarde e eu vou repetir. Eu vou impor a irmã de novo para tirar. Eu falei à tarde, eu vou repetir. Tem gente aqui nessa igreja que o Senhor está liberando um favor para entrar em patamares financeiros e empresariais que nunca experimentaram em sua vida. Há alguns que nem sonharam com isso, mas o Senhor está abrindo a tua visão. Primeiro Ele abre a tua visão, aí você começa a enxergar, aí você começa a crer, e aí então se manifesta. Tem gente que está indo para patamares milionários. Ah, eu não gosto dessa palavra não, pastor. Rejeite, não tem problema. Eu sei o que eu estou falando. Está recebendo, né? A irmã está recebendo tudo aqui. Aleluia. Meu Deus do céu. Mudança de fase mesmo. Outro patamar, outra fase. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas novas. O seu povo nesse último tempo vai viver a maior transferência de riqueza da história. Nós estamos prestes a viver. Você sabe que quando a gente olha a história de José, a gente conhece aquela história. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Vai ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Prepara nos 7 anos de prosperidade celeiros, para que nos anos de escassez você tenha para você e tenha para suprir. A gente olha essa história, bênção, Deus preparou eles para viverem um tempo de crise e se sobressaírem. Mas se você ler a história com calma, você vai observar que o tempo que Faraó, sob a administração de José, mais prosperou foi na época da escassez.
Todas as terras do Egito foram adquiridas por Faraó no período da crise. As pessoas, quando não tinham mais como comprar sementes, elas deram as terras em troca de semente, em troca da capacidade produtiva. Ou seja, foi a maior transação imobiliária da Bíblia durante o período de crise. Deixa eu te dizer, crise tem tudo para se estabelecer no Brasil. Mas deixa eu te dizer também, período de crise é período de grandes oportunidades de mudar de patamar financeiro para melhor. Quem tem a sabedoria da parte de Deus, ele consegue prosperar no meio do caos. Quando todo mundo está com medo, ele diz, agora é a oportunidade. Quando todo mundo está segurando, ele diz, agora é o momento de comprar. Não, agora eu não vou gastar dinheiro não, e eu vou juntar recursos, então eu vou vender isso aqui. Opa, eu compro, mais barato, venha cá. Transações imobiliárias. Tem gente que vai chegar à sua casa, seu apartamento, seu imóvel. Ah, pastor, está dando casa, não estou dando casa, nem carro, nem nada. Estou liberando a palavra que o Senhor está mandando. Ah, então eu vou viver de qualquer jeito, vou ganhar isso. Vai não. Se você considerar a unção, se você considerar a presença, se você considerar a palavra e andar pela fé, declarando que você está crendo, cumprindo os princípios, Deus vai acelerar processos. Coisas que eram para 30 anos, vai ter gente que vai viver em 5. Escuta o que eu estou dizendo. Resultado de 10 anos, vai ter gente que vai ter ano que vem. Quem estava aqui no aniversário da igreja viu as palavras proféticas que foram liberadas e que já se cumpriram. De novembro para cá. Viram até o fim do ano quantas palavras proféticas se cumpriram. Deixa eu te dizer, eu estou falando debaixo do espírito de profecia. Vai ter gente que vai ter resultado de 10 anos no ano que vem. Mas quando chegar, lembre quem foi que te fez chegar nesse resultado. Foi o Senhor. Então não esquece dele, porque senão você desliga a torneira. Por que esse aumento? Para financiar a obra. Aí nesse caminho você vive bem, você mora bem, você come bem, só que você financia a obra. Isso tudo são efeitos colaterais. São efeitos como resultado disso. Mas o objetivo não é ostentação. O objetivo não é, vou ficar aqui de cara para cima, não. O objetivo é para o reino. A gente vai dobrar de tamanho de igreja, depois vai dobrar de novo. Então eu recebi, agora eu vou semear. Não, então eu semeio, agora eu vou receber. A ordem é, não Senhor, quando o Senhor me der esse resultado, aí eu vou semear. Esqueça. Quem é semeador, quem é fiel no pouco, aí o Senhor coloca sobre o muito. Aí no muito eu aumento a minha sementeira, aí eu aumento a minha colheita. Mas deixa eu te dizer algo, você não compra a bênção do Senhor. Isso não é barganha, não é eu vou dar e eu vou receber, não. É um reflexo do entendimento da minha identidade. Eu sou filho de Deus, tudo que eu tenho é dele, então eu semeio. Como um reflexo disso eu colho mais, então eu continuo semeando mais. Não é, eu vou comprar a bênção, então eu vou fazer uma boa oferta hoje, pastor, porque vai chegar. Não é isso não. Entenda quem você é, entenda o que você carrega, entenda quem te provê, e aí a tua oferta vai ser só um reflexo disso. Se você achar que vai comprar, guarda o teu dinheiro. Nem semeie, que o coração já está errado. Deus ama o que dá com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Deus não precisa do teu dinheiro, nem a oferta agora. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa dos teus recursos, dos teus talentos, mas você precisa entregar ao Senhor o teu dinheiro, os teus recursos, os teus talentos, para que o Senhor multiplique. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazer. Nada
que você possa receber é mais importante do que Jesus. Ele é o principal, Ele é o centro. Ele foi quem pagou o preço para que eu e você pudéssemos andar nessa vitória que eu preguei. Para que eu e você pudéssemos andar acima de principado, potestade, poder e domínio. Foi Ele. Ele é quem pagou o preço. E nessa noite a gente celebra através da Santa Ceia. Que é a Santa Ceia? Um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue que foi derramado para pagar o preço, para nos resgatar, para nos redimir. Redenção é comprar por preço. Ele nos comprou por um preço muito alto, o seu sangue. Por que a gente faz isso em memória dele? Para lembrar do que ele fez por nós e do lugar que ele nos colocou em Cristo. Para participar da ceia, primeiro você nasce de novo. Qual é a ceia mais importante? É aquela depois que ele voltar. Essa vai ser a melhor ceia de todas. Mas por enquanto a gente ensaia. Tem alguém que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazê-lo nessa noite? Levanta a tua mão. A gente vai celebrar teu novo nascimento, tua nova vida. Deixa eu te dizer, não há vida longe dele. Não há vida sem ele. Qualquer coisa que você viva longe dele. Tem gente aqui que está usufruindo a vida. Pelo menos é o que pensa. Curtindo a vida adoidado. Eu sei que essa não é uma expressão muito de púlpito, mas foi isso que veio no meu coração. Eu quero aproveitar ao máximo. Depois eu vejo isso. Se o Senhor voltar hoje, ou se você partir hoje, não quero colocar medo em você não. Eu quero te falar de uma possibilidade real. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Alguém? Aleluia. Quero chamar a diaconia. Aleluia. Você pode ficar de pé um pouquinho? A gente vai cear, mas antes de cear, eu quero que a gente celebre esse lugar que Ele nos colocou. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. O que é a fé? A certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando você busca ao Senhor, Ele é galardoador na tua vida. Quando você busca ao Senhor, Ele é o resultado. Ele é a recompensa. Mas a gente precisa declarar com a boca. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, a tua fé, para mover montanhas, ela tem que mover a tua boca antes. Você tem que declarar esse favor. E a gente vai cear. E eu sei que a ceia é um momento de reflexão, mas é um momento de celebração também. Não tem nenhum mal celebrarmos, porque nós celebramos a ceia, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não fica só com a morte, fica com a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Eu quero te convidar a cantar esse pedacinho da música, de que existe um favor te acompanhando todos os dias. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou.
causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu vejo portas se abrindo em lugares que você nunca pensou entrar, e as portas estão se abrindo pra você passar. Oh, eu vejo lugares aonde você não imaginava chegar. Oh, você já está lá. Oh, você já está lá. Em terras distantes, lugares distantes, aonde minha mente não pode alcançar, eu vou chegar. Oh, você vai chegar. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Pode continuar. Levante-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão. Mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e a sua glória se vê acima de você. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Sabe, irmão, a gente precisa aprender a celebrar, mesmo quando as coisas não estão tão bem. Porque celebrar quando tudo está bem, qualquer um celebra. E o grupo de música parou, não sei porquê. Ei, quando tudo está bem, todo mundo celebra. Mas ei, você celebra antes de ver. Você celebra antes de ver a manifestação, antes de acontecer. Quando a pressão vem, quando a coisa está difícil, você não consegue nem sorrir naturalmente, mas pela fé você declara: Deus,
abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia! Você não precisa estar aqui na igreja para fazer isso. Sabe quando é que rompe mesmo? Quando você faz isso em casa. Eita, tá difícil. As pressões se levantaram, as contas estão chegando. Eu tô sem dinheiro para pagar. O marido tá aperreando. Isso e aquilo. Aí você coloca a música e dança. Dança, 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 canta, 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 se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Aleluia! Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia! Aleluia! Vamos cear, senão a gente acaba o culto 10 da noite. Aleluia! Você pode sentar um pouquinho? Dá, né? Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Tem certeza, não tem ninguém que quer se converter. Eu não acredito, não. Tem certeza. Levanta a tua mão, a gente vai orar com você, vai celebrar contigo. Senhor, pastor. A gente às vezes se converte chorando, mas às vezes se converte sorrindo mesmo. Não precisa ser chorando. Ah, se não fui chorando, não valeu, não. Vale também, viu? Pode vir sorrindo, dizendo, é isso que eu quero. É esse Jesus que eu preciso. Aleluia. De quem é a ceia? A ceia é do Senhor. Se você nasceu de novo, você não precisa ser do verbo da vida. Se você faz parte do corpo de Cristo, você pode participar da ceia. A ceia celebra, relembra o sacrifício de Jesus que pagou o preço pela nossa redenção. Redenção, ser comprado por um preço. Então ele nos comprou, e porque ele nos comprou, porque ele pagou o preço, nós temos a redenção e temos o acesso ao céu. A ceia celebra isso. Então se você nasceu de novo, você já pode cear. Amém? Tem igreja que coloca depois do discipulado, tudo bem, a gente respeita, mas a gente entende biblicamente que não há problema nenhum. Nasceu de novo, você pode cear. Então se você nasceu de novo, participe. Se eu pequei, se arrepende. Amém? O perdão já foi dado, a gente só recebe o perdão se arrependendo. O pecado não é maior do que a redenção. A ceia celebra a redenção do pecado. Aí eu deixo de cear por causa do pecado. Estou dizendo para tomar ceia de qualquer jeito? Não. Estou dizendo para se arrepender e deixar. Se arrepende, deixa e ceia. A condenação não pode ser maior do que a redenção na tua vida. A santidade, ela não se conquista com a própria força. Ela é um reflexo do entendimento da habitação do Espírito Santo dentro de nós. O pecado não nos domina mais. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos redimidos. Aleluia. Estende tua mão para cá, vamos orar por esses elementos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por podermos celebrar a nossa redenção, por podermos participar dessa santa ceia do Senhor, que celebra o teu sacrifício redentivo,
que celebra a nova posição que nós temos em Cristo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Nós vamos esperar uns pelos outros. Quando todos já estivermos de posse dos elementos, nós cearemos juntos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia.
Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele disse que esse era o corpo dele, que era partido por amor de nós. Disse também que nós fizéssemos isso todas as vezes em memória dele. E o apóstolo Paulo nos alerta, na sua primeira carta aos Coríntios, para não fazermos isso sem discernir o corpo, sem entender a nossa posição no corpo, sem entender a posição do nosso irmão no corpo junto com a gente. Qual era o contexto? Alguns levavam muita comida para a igreja e comiam, enquanto outros ficavam sem comer. E ele disse: você não pode fazer isso sem discernir o corpo. No nosso caso, todo mundo recebe a mesma porção, mas ei, não esquece de que o teu irmão é muito importante nessa jornada com o Senhor. Isso é discernir o corpo. Não esquece da importância de cada vida junto com você. Igreja, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Igreja é uns aos outros, igreja é corpo, igreja é unidade. Em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vocês divisões. Duas visões não prosperam, é uma visão única. É aquilo que Deus nos deu, que nós vamos defender, que nós vamos proteger, que nós vamos perseguir e que nós vamos multiplicar. Ambiente que tem divisão, isso não acontece. Então, no nosso meio não pode haver divisão. A obra que o Senhor tem para fazer nesse lugar é muito grande. E a divisão, ela começa prejudicando a própria pessoa que está gerando divisão. Depois ela prejudica o corpo todo. Então não se prejudique. Não prejudique o corpo e não prejudique a obra que o Senhor está fazendo nesse lugar. Porque é muito grande. E nós não podemos, por causa de picuinha, por causa de interesses próprios, atrapalhar a obra de Deus. Eu vou deixar alguns segundos para você fazer a sua oração ao Senhor, se arrepender de algo, se for o caso, e nós vamos cear em seguida. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de participarmos desse momento. Te damos graças pela tua redenção, pelo preço pago e pelo acesso que o Senhor nos deu através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado. Te consagramos esse momento no nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Monte ele me colocou. O Alfa e o Ômega, princípio e fim, encontrou lugar em mim. A luz brilhou, iluminou. Do alto monte ele me colocou.
atingindo, 10.000 à minha esquerda. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco.